Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que pega uma data que, bom, todo mundo conhece, o Natal, e vira ideia de cabeça para baixo. Vira completamente. A fonte é um trecho da obra de John Piper, Boas Novas de Grande Alegria. E a proposta, olha, é bem ousada. Muito. O autor basicamente traça uma linha reta, sabe, sem desvios, do nascimento de um bebê numa manjedoura, lá em Belém, Certo. até a nossa ansiedade diária. O nosso medo de, sei lá, perder um emprego, de ficar doente. Uhum. A nossa missão aqui é seguir essa linha, tentar entender a lógica por trás dela, que parece conectar dois pontos assim tão distantes. É uma conexão que, à primeira vista, soa quase forçada, né? Sim, um pouco. Mas a argumentação do texto é construída de uma forma muito metódica, quase como um teorema, sabe? O ponto de partida é radical. Qual seria? A encarnação, o fato de Jesus ter se tornado humano, não foi um evento para celebrar a vida em si. Foi, na verdade, uma preparação estratégica para a morte. Uau! A vinda ao mundo tinha como objetivo final a saída do mundo. E essa morte, por sua vez, tinha um alvo muito específico: anular um poder que o autor, citando as escrituras, atribui ao diabo. Ok. E é aí que está a primeira grande virada. Esse poder não é o de tirar a vida de alguém, mas sim o de usar o nosso medo da morte para nos manter, escravizados. Certo, vamos começar por essa ideia da morte com missão, porque ela já quebra totalmente a imagem tradicional do Natal. Totalmente. O texto usa uma frase de um impacto assim brutal, ele diz: a encarnação foi Deus prendendo a si mesmo no corredor da morte. É muito forte. É muito forte. Isso tira qualquer romantismo da cena, né? Não tem nada de acidental aqui, não foi um plano que deu errado. Ou um risco mal calculado. Exato. Pelo contrário, foi uma decisão fria, deliberada. O autor até cita aquela passagem de Marcos, acho que 10:45, que diz que Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso. A morte não foi um obstáculo, foi o objetivo. Exatamente. A intencionalidade é a chave de tudo. E se a gente aceita essa premissa, o resto do quebra-cabeça começa a se encaixar de uma forma diferente. Como assim? Por exemplo, o autor argumenta que é por isso que, em vários momentos, Satanás teria tentado desviar Jesus da cruz. Ah, interessante. Pense nas tentações no deserto, oferecendo reinos e poder sem sofrimento. Ou quando Pedro, um dos amigos mais próximos dele, tenta convencê-lo a não ir para Jerusalém. A resposta de Jesus é duríssima. Afasta-te de mim, Satanás. Exatamente. Espera um pouco, isso é uma inversão completa da narrativa popular, não é? É. A ideia comum é que a cruz foi o momento em que o mal, sei lá, venceu, temporariamente, o clímax da tragédia. Mas aqui o autor está dizendo que a crucificação era a única coisa que o diabo não queria que acontecesse. Exato. Essa inversão de perspectiva é o pilar de todo o argumento. É o pilar fundamental. Nessa lógica, a cruz não é a maior vitória de Satanás. É o maior blefe dele sendo exposto. Um blefe. Sim, seria a armadilha que ele mesmo armou, pensando que estava eliminando um adversário, mas que, na verdade, era o mecanismo da sua própria derrota. Entendi. A morte de Jesus, que parecia o fim da linha, é apresentada aqui como a arma que foi forjada para desmantelar o poder dele de uma vez por todas. Certo. Sem a cruz, Jesus poderia ser um grande mestre, um profeta, um revolucionário. Mas a arma principal de Satanás, o medo da morte, permaneceria intacta. Ok, então a missão era a morte. Mas o como? O como ainda me parece um pouco nebuloso. Certo. Se o poder de Satanás está no medo, que é uma coisa psicológica, uma correntinha invisível, como um ato físico, a crucificação consegue quebrar essa corrente? Qual é a mecânica por trás disso? O texto se apoia muito numa passagem de Hebreus. Que fala que Satanás tem o poder da morte. Vamos destrinchar isso. É aqui que o argumento fica mais denso. O autor, o Piper, ele insiste que a gente precisa ler essa frase poder da morte com muito cuidado. Ok. Não é o poder de causar a morte. Afinal, doenças causam a morte, acidentes causam a morte. O tempo causa a morte. O tempo causa a morte. O poder atribuído a Satanás seria muito mais sutil e talvez mais eficaz.
É a capacidade de fazer da morte a coisa mais apavorante que existe. Ah, É o poder de transformar o fim da vida biológica num portal para o terror do julgamento e da condenação. então o poder não está no evento da morte em si, mas na narrativa que ele consegue construir em torno dela. Precisamente. A narrativa de que a morte é o fim de tudo que é bom e o começo do castigo. Exatamente. A lógica é a seguinte: o que nos dá medo da morte, segundo essa visão, não é só o desconhecido, mas a consciência da nossa própria falha, do nosso pecado. Certo. O pecado nesse sistema exige um julgamento e o julgamento leva à condenação. Então Satanás usa essa equação. Ele nos acusa, aponta nossas falhas e diz: veja, você está em dívida e a morte é o dia do acerto de contas. Tenha medo, tenha muito medo. E esse medo paralisa. Nos paralisa, nos mantém presos nesse ciclo de culpa e ansiedade. A morte vira o fantasma que assombra a vida inteira. É um poder de tipo chantagem espiritual. Entendi. A morte vira o grande leão no fim do caminho e o medo desse leão nos impede de viver livremente no presente. Isso. A analogia da corrente faz mais sentido agora. A corrente é o medo, forjada com a matéria-prima da nossa culpa e da ameaça de condenação. Então, voltando à pergunta, como a morte na cruz quebra essa corrente específica? O texto apresenta um mecanismo quase forense, sabe? Um processo legal em 3 etapas que acontece nesse tribunal cósmico. 3 etapas? A primeira é a remoção do pecado. O argumento é que a morte de Jesus funciona como um pagamento integral da dívida. Todo o pecado daqueles que creem é, nas palavras da teologia, imputado a ele. A dívida é zerada. É como se a conta do restaurante chegasse e alguém pagasse por toda a mesa, quitando a dívida de todos. É isso? É uma ótima analogia. E isso leva diretamente à segunda etapa, o fim da condenação. Faz sentido. Se a dívida foi paga, não há mais base legal para cobrança. No tribunal de Deus, uma pessoa cuja dívida de pecado foi quitada não pode ser condenada. A acusação perde o seu fundamento jurídico. A base da condenação foi removida. E imagino que a terceira etapa seja o golpe final no poder do acusador. Exato. É o desarmamento do acusador. A principal arma de Satanás era a acusação legítima. Ele podia apontar para o livro de registros e dizer: essa pessoa é culpada. Certo. Mas se a dívida foi paga e o registro foi limpo, do que ele pode acusar? A arma dele se torna inútil. É como um promotor que entra no tribunal com um caso sólido, mas descobre que o réu recebeu um perdão presidencial completo. Irrevogável. O caso acabou. Acabou. Não há mais o que dizer. O autor usa umas palavras bem fortes para descrever isso. Uma linguagem quase militar, não é? Despojado, desarmado. Sim, é uma escolha deliberada. Por que essa escolha de uma metáfora de guerra para descrever um ato de sacrifício? O que isso nos diz sobre a visão dele do conflito espiritual? Essa linguagem é crucial. Ela reforça a ideia de que a cruz não foi um ato passivo de sofrimento, mas uma ofensiva agressiva e vitoriosa. Uma ofensiva. Sim, despojar e desarmar são ações de um conquistador que derrota um inimigo e tira dele suas armas, sua armadura. O texto também usa a imagem de uma couraça de justiça, que protege o crente. Certo. A ideia é que quando o acusador lança suas flechas de condenação, elas simplesmente ricocheteiam nessa couraça, elas não colam mais, sabe? Entendi. A traição cósmica de Satanás, seu plano de manter a humanidade refém do medo, é descrita como abortada, frustrada. A cruz, que parecia ser seu troféu, na verdade o empalou. E toda essa construção teológica, todo esse drama cósmico de tribunais e batalhas, ele aterrissa de uma forma muito direta na nossa vida cotidiana. Com certeza. É aqui que o autor amarra aquela ponta solta lá do início. Ele diz: o Natal existe para a liberdade. E não é uma liberdade filosófica, etérea, mas algo muito prático. A liberdade do pavor da morte. Sim, ele traz o macro para o micro de forma brutalmente honesta. A lógica dele é um desafio direto. Um desafio. Se a morte, com sua ameaça de condenação, é a mãe de todos os medos, a fonte primária da nossa ansiedade existencial, o que acontece quando você corta essa raiz? Os outros medos perdem força. A teoria é essa. Os outros medos, medo de fracassar, medo da rejeição, da escassez, perdem a sua força vital.
Eles ainda podem existir, claro, mas se tornam galhos sem raiz. Não têm mais o poder de nos estrangular. E o texto não deixa isso no campo da teoria. Ele lança uma pergunta que é quase um soco no estômago, né? Qual delas? Como podemos dizer, realmente, bem, eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de perder meu emprego? Isso é muito provocador. É muito. Ele está basicamente dizendo que existe uma dissonância cognitiva, uma inconsistência lógica em afirmar que se está livre do maior medo possível, a condenação eterna, mas continuar paralisado por medos que, em comparação, são infinitamente menores. Exatamente. É um chamado para alinhar a crença com a prática emocional. O argumento é: se a pior coisa que poderia acontecer à morte, como portal para a condenação, foi neutralizada, então todas as outras piores coisas da vida, Perder o emprego, a saúde. o dinheiro, tudo isso é rebaixado de categoria. Elas passam de ameaças existenciais para problemas difíceis, mas administráveis. A dor é real, a dificuldade é real, mas o terror paralisante, a ansiedade que nos escraviza, deveria, segundo essa lógica, perder o seu poder. A ameaça definitiva foi tirada da mesa. Mas vamos ser sinceros. Para muitas pessoas, o medo de não conseguir pagar o aluguel no fim do mês é mais real e imediato do que o medo teológico da condenação. Com certeza. O autor aborda essa desconexão entre a grande liberdade teológica e a pequena ansiedade prática. Ele não aborda isso suavizando a ansiedade prática, mas intensificando a realidade da liberdade teológica. O ponto dele não é dizer seu medo de perder o emprego não é nada, Certo. mas sim a sua segurança em Cristo é tudo. A proposta é que a certeza da salvação seja uma realidade tão sólida, tão presente, que ela se torna a nova âncora emocional. Uma recalibragem. É um processo de recalibrar o que consideramos como nossa rocha, sabe? Se a nossa rocha é o emprego, a saúde ou a conta bancária, qualquer tremor nos abala. Claro. Se a rocha é a promessa de que nem a morte pode nos separar de Deus, então os terremotos da vida, por mais violentos que sejam, não podem destruir nosso fundamento. É um salto mental gigantesco, sem dúvida. E essa liberdade, como o texto deixa claro, não é para levar uma vida mais tranquila e confortável. Ela tem um propósito ativo. Definitivamente. Esse é talvez o ponto mais radical. A liberdade do medo da morte não é um convite para se aposentar numa rede e esperar o paraíso. Não mesmo. O texto diz que ela nos torna livres para assumir qualquer risco debaixo do sol por Cristo e por amor. É uma liberdade para a ação, não uma liberdade da ação. Certo. A ideia é que, sem o freio de mão do medo da morte constantemente puxado, uma pessoa estaria livre para amar de forma extravagante, para perdoar de forma radical, Para ser generosa. sem calcular perdas, para defender a justiça sem medo das consequências. É uma liberdade que nos impulsiona para fora, em direção ao outro. Então, o objetivo final não é apenas a paz de espírito individual, mas capacitar uma vida de amor radical pelos outros. Exato. Porque, no fim das contas, o que nos impede de amar mais, de doar mais, de arriscar mais, é quase sempre alguma forma de medo. Medo de perder o que temos, medo de não sermos correspondidos, medo de nos machucarmos. Exatamente. O fim da escravidão à ansiedade, como diz o texto, é o começo de uma vida de serviço corajoso. Ele conclui com aquela citação poderosa de João 8. Se o Filho os libertou, vocês serão realmente livres. A palavra realmente ali é chave. É chave. Não é uma liberdade teórica. É uma liberdade que se manifesta em como vivemos, como gastamos o nosso tempo, nosso dinheiro, como tratamos as pessoas, especialmente quando isso envolve um risco. Então, se a gente for amarrar tudo isso, a análise da fonte nos mostra uma reinterpretação completa do Natal. Completa. Deixa de ser a história fofa de um bebê e se torna o primeiro capítulo de uma operação de resgate cósmica. Uma missão planejada para desarmar a arma mais antiga e poderosa usada contra a humanidade, o medo da morte. A conexão que o autor faz é audaciosa. A nossa liberdade da ansiedade que nos consome no dia a dia é uma consequência direta e lógica daquele evento em Belém. O que é fascinante nesse raciocínio é como ele conecta a teologia mais profunda da cruz
com a psicologia do medo cotidiano. É uma ponte interessante. A mensagem central da fonte não é que a vida vai ficar livre de problemas, mas que podemos ficar livres do domínio do medo. A solução para a ansiedade generalizada não estaria em tentar controlar todas as infinitas variáveis da vida, o que é uma tarefa impossível, mas em neutralizar a ameaça final. Ao fazer isso, todas as outras preocupações são recontextualizadas. Elas não desaparecem, mas perdem a capacidade de nos governar, porque a consequência última delas, a morte como terror, foi, segundo o texto, desativada. Isso nos deixa com uma questão para pensar. Se, como o texto sugere, o medo da morte é a raiz que alimenta as nossas outras ansiedades menores, em que áreas concretas da vida uma pessoa poderia agir de forma diferente se esse medo fundamental fosse genuinamente removido? Que riscos por amor, que antes pareciam impensáveis, de repente se tornariam possíveis?